Mobilização missionária. Outro amor, com Márcia Martins. Bom dia. Outro amor, com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer e subir. Olá, Paulo Augusto, Cláudia, da Liberata Gripe, da Bolívia. A paz do Senhor. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor, Senhor dos exércitos é seu nome. Senhor dos exércitos é seu nome. Senhor dos exércitos é. Quantos podem liberar um brado de vitória e honra ao que vive? Um brado de vitória ao que vive. Bom dia, Márcia Martins com vocês. Mais uma manhã para compartilhar da palavra de Deus. Vim caminhando já, fazendo meu fitness dessa manhã. E, na verdade, eu vim pensando, né, que essas caminhadas que eu pude restabelecer agora, elas são um preparo para a nossa caminhada de oração. Nós estamos nos preparando, né, para organizar os eventos das caminhadas de oração em favor da nossa cidade e aguardando, porque eu gostaria de começar ali no Museu Mariano Procópio, e o museu está fechado até metade de março. Vamos torcer que eles não renovem, né, essa medida de fechamento do museu por causa da febre amarela, para que então a gente possa iniciar as nossas caminhadas de oração ali no Museu Mariano Procópio. Mas, mente sã, corpo são. Então, vamos caminhar. Vai aí já também preparando, né? Ganhando preparo físico para a hora que chegar o momento da gente começar as nossas caminhadas de oração por Juiz de Fora, proclamando que Jesus é o Senhor. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. Pessoal chegando no Facebook, a Liberata Grife, a Cláudia, minha amiga lá da Bolívia, nos assistindo da Bolívia, a Lira Roça Martins, Lília Roça, não sei como falar o seu nome, Lília. Martins, também Martins, um abraço para você. Dr. Júlio Lousada, ligado conosco, bom dia. Bom dia muito especial para você que está sintonizado comigo na Rádio Impacto. O meu WhatsApp para você manter contato conosco é 32 991 95 9489. 9195 9489. Vai ser um prazer você me adicionar no seu WhatsApp, porque eu quero saber como é que você está recebendo aí na tua casa, aí no seu trabalho, de onde você estiver, de repente dirigindo. Eu gostaria de saber como você está recebendo, né, a mensagem, e fala com a gente, né? Alegra o nosso coração, né? Faz o chão tremer, Senhor. Faz o chão tremer, Senhor. Com tua glória. Gente, que maravilha! Mais pessoas chegando conosco no Facebook. Rafael Silva. Rafael, de onde você é? Um grande abraço. Denver Félix, lá de Portugal. E ele colocou 100%, né? Ele está recebendo o programa de coração aberto. Glória a Deus. Porque, na verdade, eu sou apenas uma porta-voz, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, aplainai os caminhos do Senhor, fazei veredas retas para o nosso Deus, porque todos nós sabemos que a volta de Jesus, ela é iminente, né? A qualquer momento, o nosso rei vai voltar e nós precisamos estar preparados para receber o nosso noivo.
Então, o nosso último programa, nós falamos do temor do Senhor em Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio, né? Então, o temor do Senhor é odiar o mal. Nós precisamos odiar todo tipo de mal e resistir a todo tipo de mal. A igreja foi levantada para isso, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. E o Senhor diz, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. Né? E por falar em boca perversa, o nosso texto hoje está em Hebreus, dos versos 12 até o finalzinho, que é o 19. Bom, Deus odeia, né, a palavra, como diz aqui, a expressão que Provérbios usou, a palavra perversa. É uma palavra que você não devia falar, devia ficar de boca fechada para não falar aquilo. Mas a boca fala do que está cheio o coração. E a gente acaba falando muita besteira, né? E nós seremos, né, julgados por cada palavra que nós vamos falar. Por isso, vamos lá em Hebreus 13, 11, 9, porque nós precisamos cuidar do que está cheio no nosso coração. Essa mensagem de hoje, ela é a respeito de descanso e incredulidade. Né? A mensagem é descanso e incredulidade. Então, vamos aqui em Hebreus. Diz assim. Irmãos, é uma palavra de advertência. Cuidado, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. Se você tem um coração perverso, aí vem a boca perversa, né? Tem o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. É a palavra de Deus. Paulo Ricardo chegando no Facebook, é a palavra de Deus, Paulo. Aqui em Hebreus, né, de 12 em diante, uma advertência. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Deus odeia a boca perversa. E o coração perverso vai falar, né, palavras perversas. Então, cuidado com o coração incrédulo que se afaste do Deus vivo, para que você não se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Como é que a gente encoraja uns aos outros? Como é que eu posso te encorajar? É justamente através do meu falar, né? De palavras que vão te edificar e não palavras perversas que vão te derrubar. Tem muita gente que fala assim, olha, eu quero falar com você e eu gostaria... eu sou seu amigo, então eu quero falar algumas verdades a teu respeito. Eu preciso te falar algumas verdades como teu amigo que eu sou. E aí a pessoa começa a falar e colocar, né, todos os seus defeitos. Todos os lugares onde você está cometendo erros, né? Isso não é a verdade. Isso não é a verdade que nós precisamos falar. A verdade que nós precisamos falar para os nossos irmãos é o contrário dessa boca perversa que derruba as pessoas. Você tem que ter um olhar profético para a vida do seu irmão. Você tem que olhar para ele e você tem que ver o que Deus está vendo. Você tem que falar do que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Você tem que profetizar sobre ele tudo aquilo que Deus deseja realizar na vida desse irmão. Porque é dessa maneira, a verdade não é a nossa verdade, não é a maneira como você vê o seu irmão. A verdade é a maneira como Deus olha para essa pessoa. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus a respeito do seu irmão. Então vai lá, conhece a palavra de Deus, tá? Enche o teu ventre dessa palavra, porque quando você abrir a sua boca, você não vai ter uma boca perversa, você não vai propagar, incentivar incredulidade, desânimo
né? Mas você vai exortar os seus irmãos, e a exortação é uma palavra que te lança, que te joga para cima. Então, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia. A eternidade de Deus, ela habita no hoje. O que é o hoje? É o momento em que você está vivendo. E o que é a eternidade? Quando se fala de eternidade, você não tem na eternidade a presença nem do passado, nem do futuro. Você só tem o momento presente. Eu até vou contar uma experiência para vocês. Tocou-me, Jesus tocou-me, que Ele possa te tocar agora através dessa palavra. Eu, em 1995, o Senhor, Ele me enviou de maneira sobrenatural, como sempre, né? De uma maneira espetacular, como só o Senhor sabe e Ele pode fazer. Ele me enviou para uma conferência na Coreia do Sul. Ainda bem que não foi da Coreia do Norte, né? Eu ainda não tive assim, né, esse privilégio de ir na Coreia do Norte. Mas eu tenho uma amiga que ela já foi, né? E a gente está orando por ela sempre. Hoje nós vamos falar sobre Coreia do Norte. Mas o Senhor me enviou em 1995, Coreia do Sul. Foram uma viagem de 21 dias, 15 dias ali na Coreia para um grande evento que reuniu nações do mundo inteiro. E acontece que essa viagem à Coreia, você viaja, o fuso horário, você viaja ao contrário do tempo, né? Quando eu voltei da Coreia e eu fiz uma parada nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu fiquei exausta, porque eu cismei de não dormir no voo, e já era uma coisa muito cansativa, 250 brasileiros, até que todo mundo conseguiu ser embarcado, né? Muita confusão, e eu quis ficar acordada porque eu queria ver o sol nascer ao contrário, porque nós deixamos a Coreia no domingo, no finalzinho da tarde, e o voo chegou lá nos Estados Unidos no mesmo domingo de manhã. Então, eu vivi 2 vezes o mesmo domingo. Veja bem, olha que loucura, né? Eu vivi 2 vezes o mesmo domingo. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, um pastor que tinha ido buscar uma outra pessoa que não chegou, ele resolveu me levar para a casa dele. E eu não lembro se ele era um brasileiro ou um hispânico, eu acho que ele era um brasileiro, mas ele tinha uma igreja de fala hispânica, né, espanhol, e me pegou no aeroporto e me levou direto para o culto, e o culto durava algumas horas, né, nós fomos sair do culto 1h da tarde, eu sei que eu devo ter ido almoçar lá para as 3 horas da tarde, eu estava tão exausta, porque ainda por cima, durante o culto, as alabanças, você quer dançar, e eu entrei ali, né, na unção do Espírito. Gente, quando eu cheguei em casa, eu estava passando mal, porque eu fiquei completamente esgotada. Muitas horas de voo, eu fiquei com eletricidade acumulada no meu corpo, que eu dava choque, onde eu tocava, eu levava choque de tanta estática que eu acumulei no meu corpo, por horas não dormidas, excesso de voos. Então foi assim bastante difícil a questão. Mas o que eu quero falar com relação ao meu voo de volta da Coreia, eu vivi 2 domingos, né? E isso quando eu estava lá voando, olhando o sol nascer ao contrário, né? Fazer um movimento inverso. Eu comecei a pensar em todo mundo que estava aqui, as minhas irmãs, o pessoal que eu conhecia, e eu comecei a pensar assim, o que será que ela está fazendo essa hora? Ah, minha irmã, ela tem uma casa, ela tem um quintal, e tinha galinhas, falei, essa hora ela deve estar dando comida para as galinhas, né? A outra, e eu fui imaginando, eu pensei, gente, essas pessoas, elas estão vivendo o dia a dia da vida delas. Levanta, toma um café,
vai para o trabalho, né? Vai para as obrigações da casa, e aquela rotina dia após dia. E Deus, Ele nos olha, né? Lá da eternidade. Ele vê simultaneamente a sua vida inteira, tudo que você está fazendo. E foi uma experiência incrível, quando eu meditei nisso, como as pessoas estavam levando a vidinha delas lá embaixo, e eu nessa posição privilegiada, voando, ignorando totalmente a questão do tempo, porque eu estava fora do tempo, vivendo um dia que praticamente não existia. Eu estava vivendo duas vezes o mesmo domingo, e então eu pude captar um pouquinho, né, desse conceito de eternidade e como Deus, né, nos vê da eternidade. Que visão diferente, né? Que insight, que legal, né? Esse entendimento sobre eternidade. Eternidade é o agora. Eternidade era aquele momento que eu estava sentada ali naquele voo. Aquele momento era eterno. Não estava em lugar nenhum, né? E nós temos que viver o nosso hoje, ignorando que existe passado e presente, no sentido de focar toda a nossa força e de pensar, hoje é o dia que o Senhor já fez, nesse dia eu me alegrarei, né? Então, você não pode ter um coração perverso, incrédulo. Não é isso que você tem que passar para as pessoas. Você tem que passar fé, você tem que incentivá-las, né? Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Eu espero que você receba esse encorajamento. Quando você vai encorajar o seu irmão? Não tem jeito de você encorajar ele ontem nem amanhã. Então, é durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Isso aqui nós temos batido muito nessa tecla do pecado. Isso aqui, olha bem, de modo, nós precisamos nos apoiar uns aos outros, nos incentivar, falar a palavra de Deus, edificar a fé uns dos outros, de modo que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Eu falei sobre engano do pecado no último programa. Você se lembra disso? O Denner, participando lá de Portugal, já mandou aqui uma mensagem que vai, né, nos edificar. Ele mandou em hebraico: perverso é diabólico, né? Que coisa terrível nós sermos exortados a não termos uma boca diabólica, não termos um coração diabólico. Tatiane Diniz, Delfino conosco, Marcelinho da Impacto nos assistindo. Que privilégio, o nosso chefe hoje aqui, né, prestigiando o programa. Glória a Deus. Então, olha bem, nós não podemos ter essa boca diabólica, porque só tem, né, duas palavras que você pode dizer. Uma da parte de Deus, que vai edificar, e a outra palavra que não vem de Deus, então que não vai edificar, que é diabólica. Tá bom? E essa palavra fala para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Que engano do pecado é esse? Toda vez que você está em pecado, você está debaixo de uma operação de engano, porque a verdade, ela te liberta. O pecado, ele coloca você debaixo da operação do engano. A sua mente não pensa mais, né? Você recebe só os pensamentos que vêm do inimigo, porque ele vai te conduzindo, né? Você vai se justificando e continua no pecado até o momento em que a verdade de Cristo vem e te liberta. Então essa é uma exortação. Cuidado, irmãos, né? Nós temos que nos apegar até o fim à confiança que nós tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz do Senhor,
não endureçam o coração como na rebelião. Que rebelião que é essa? Tem uma outra versão na Bíblia que fala de provocação. O povo provocou, eles provocaram o Senhor. Eles desafiaram a autoridade de Deus sobre eles, né? E eles acabaram perdendo a promessa, não entraram de posse da promessa, não possuíram a terra prometida. Os espias, né, trouxeram um relatório, e a palavra que eles trouxeram, à exceção de Josué e Caleb, que trouxeram, né, uma palavra de fé, os espias trouxeram uma palavra perversa, diabólica, de desesperança, que levou o povo ao desespero. E eles perderam a promessa, perderam, não entraram mais na terra prometida. Toda aquela geração ficou perdida. E o Senhor falou, agora é 40 anos vagando no deserto, por causa de um relatório demoníaco, né? E eles trouxeram esse relatório desafiando o Senhor, porque eles não estavam prontos para entrar no descanso de Deus. E quando a gente entra aqui no verso 16, nós estamos em Hebreus 3,16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A morte traz, o pecado traz a morte. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. A nossa incredulidade, a nossa desobediência ofende a Deus. E aí nós deixamos de entrar no descanso do Senhor, né? Deixamos de entrar na herança proposta que nós temos em Cristo Jesus. E o que seria esse descanso? Estamos com mais pessoas aí, Joelson Rodrigues, Washington Basque. O que seria, gente, esse descanso? É a nossa completa dependência, é a nossa submissão à vontade de Deus, é a nossa confiança nele. Quando você entra nessa submissão a Cristo, quando você submete à vontade de Deus, quando você está em completa confiança com o Senhor, você descansa nele. Você descansa, você entra no descanso de Deus e você entra de posse das promessas do Senhor. Que cada um de nós possamos ser veículo de bênção, que as nossas palavras não sejam perversas, mas sejam como Josué e Caleb, porque neles houve um espírito diferente. E nós vamos ver depois os dois entrando na terra prometida, quando toda aquela geração pereceu. Então nós não temos que ir atrás da maioria, né? Normalmente a maioria está indo no caminho errado. Por isso também não podemos seguir as coisas do mundo. Tudo que, né, você vê que tem muita gente indo atrás, você desconfia. Josué e Caleb tiveram um espírito excelente, né? Eles falaram da parte de Deus, eles incentivaram o povo, e nós vamos ver Josué conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E Caleb, com 85 anos de idade, né, pedindo a herança, a terra dele prometida, o pedaço de terra prometida a ele, e ele com 85 anos se levantou e lutou contra os gigantes que possuíam Hebron e tomou posse da parte que lhe pertencia. Então vale a pena ter um espírito diferente, um espírito de excelência, amém?
Gente, é uma delícia esses louvores em hebraico, eu amo. Por isso eu estou sempre colocando durante o programa um ou outro, né? Ontem à noite, não, foi ontem à noite, bom, não importa, foi na segunda-feira à noite, nós ministramos mais uma pessoa, mais uma intercessora, e foi um dia de vitória. O Espírito de Deus foi ali profundamente na vida daquela mulher e revelou coisas que estavam escondidas lá no profundo do inconsciente dela, né? Fatos que aconteceram na sua primeira infância. E essa mulher hoje, ela estava com um problema de saúde grave, que não estava tendo solução, os médicos não estavam conseguindo diagnosticar, e através dessa ministração, o Senhor revelou aonde estava o problema, e ela foi completamente livre. Ontem ela estava testemunhando que ela estava uma pessoa totalmente diferente. Glória a Deus por ele estar, ele nos instrumentaliza, ele tem nos instrumentalizado, colocado no corpo de Cristo pessoas com ministério de cura e libertação, porque o nosso povo está em grande necessidade. E ontem pela manhã também estivemos ministrando mais uma criança lá em Delhi, né? Lá na Índia está esta criança. Ela é um dos nossos alunos do projeto Asra School. Esse projeto Asra significa esperança. Nós estamos resgatando crianças que estão lá jogadas, como que jogadas nos lixões, no lixo. E nós estamos dando dignidade a essas crianças, alimentando. Ontem foi um menino de 13 anos de idade, que foi ministrado, né, através do WhatsApp. A pastora Mona estava lá com ele, né, levou ele para a igreja dela e nós demos início à ministração. E esse menino, eu perguntei para ele, você já passou fome, né? Porque a gente procura identificar os pontos de trauma na vida da pessoa. E ele falou que há um ano atrás ele pensou que ele ia morrer de fome. Foi quando a escola chegou lá no Sanjay Camp e eles passaram a receber uma alimentação, né? Pelo menos uma durante o dia. Depois, muitas vezes eles vão buscar comida lá nos templos hindus, caminham grande distância, porque realmente essas crianças, elas não têm nem o que comer. Graças a Deus pelo projeto Asra, que está ali dando esse suporte. Então, nós fomos conversar com esse menino, escutar a história familiar dele e ministrar a cura que o Espírito de Deus, só o Espírito de Deus pode trazer para essas crianças. E eu não vou mencionar, é claro, o nome desse menino, mas ele contou pela primeira vez, porque eles morrem de vergonha, essas crianças não tem ninguém que as ouça, que sentem para conversar com elas. A família é muito desestruturada, eles saem, por exemplo, a mãe desse garoto trabalha limpando casa, o pai catando lixo, mas chega em casa sempre violência, né? Espancamento, o pai espanca a mãe, todas essas coisas. E ele estava nos contando que a irmã dele, um pouco mais velha do que ele, ela surtou, e parece que ela tinha algum probleminha aí mental, porque por 2 vezes ela queimou, ele estava com 5 anos de idade, teve uma vez que ela pegou uma madeira mesmo, acesa, né, e queimou ele com aquele pedaço de pau em chamas, né, possivelmente do fogão lá da cozinha, de onde eles... Fogão não, né, porque eles fazem a fogueirinha ali para cozinhar. Outra vez ela derramou, acho que leite quente ou água quente nele. Esse menino é marcado por essas queimaduras, né? E ele estava falando, né, dos traumas dele. Recentemente, 2 anos atrás, ele estava com 11 anos de idade, ele foi buscar água, porque as crianças lá, elas têm que ir buscar água num determinado lugar, caminhões pipas, né, que servem água para toda aquela população. E um rapaz nos 22 anos marcou ele, começou a persegui-lo e a abusar dele. Abusou dele muitas vezes. E se ele tentava escapar, o rapaz era violento, né? E ele tinha no coração essa vontade assim de matar
aquele rapaz, porque ele abusava não somente dele, mas de todas as crianças que ele podia pegar. Né? Então, uma desgraça tão grande, as crianças tão desprotegidas, né? E graças a Deus que ele conseguiu falar a esse respeito. Ele não conseguiu contar muitos detalhes, porque o inimigo trabalha em cima desse povo, eles são tão envergonhados, eles não conseguem falar quase nada, eles não estão acostumados a conversar, a colocar, né, o que eles pensam, nada disso. Né? Eles não têm esses direitos. Então eu peço que vocês continuem orando pelas crianças do Projeto Asras. Hoje nós temos 60 crianças no núcleo do Sanjay Camp, o outro núcleo é em Mazdur Camp. E além de trabalhar com as crianças, nós estamos trabalhando com as mães das crianças. E está sendo muito surpreendente. Por exemplo, no Mazdur Camp, elas são muçulmanas. E elas aceitam oração, e elas recebem Jesus de coração aberto, porque ninguém se importa com essas mulheres. Ninguém fala com elas, ninguém enxerga essas pessoas. E Jesus, através do Projeto Asra, Ele está chegando, Ele está, através de nós, enxergando essas pessoas, essas crianças, essas mulheres, essas famílias, populações, né, de milhares de pessoas entregues ao abandono. Então vai ser um prazer que você se junte a nós neste projeto missionário, porque isso é algo do coração de Deus, ok? Venha somar conosco, porque nós temos possibilidade ali de abrir outros núcleos da escola, e ainda não fiz isso, porque eu estou aguardando o Espírito de Deus tocar nos corações, para que nós possamos então continuar com o projeto, expandindo. Amém? Então, o meu WhatsApp para você adicionar, para você estar participando conosco deste projeto missionário é 329-9195-9489. E por falar em crianças, elas são o alvo predileto do inimigo. O presidente da Turquia está no noticiário, o nome dele é Erdogan, por ter usado uma criança de apenas 6 anos de idade para defender as operações de guerra que o país dele está realizando ali contra a Síria, na Síria. Então, durante um discurso, ele chamou aquela menininha de 6 anos de idade, com farda, menina vestidinha de soldado, e ele disse que essa menina seria honrada se ela se dispusesse a ser martirizada, morrer como Marte, lutando pelo seu país. Olha bem, né? Que coisa triste o presidente de uma nação incentivar o martírio de crianças. Então temos que orar muito pelas crianças do mundo inteiro, pelos jovens, por essa geração que está chegando, né? Porque o inimigo, ele está trabalhando pesado e nós temos que nos unir. Por isso, eu estou conclamando vocês, vamos nos ajuntar. Estou levantando um grupo de intercessores para serem treinados, para que possamos nos mover nas batalhas do Senhor, em favor da nossa cidade, em favor do Brasil, em favor das crianças, em favor dos missionários que precisam oração, que estão aí espalhados por toda a terra, sendo perseguidos. Oração pela igreja perseguida. Oração pela igreja do Senhor na terra. Não faltam alvos de oração. Precisamos nos unir, porque nos unindo nós nos fortalecemos uns aos outros e o Espírito de Deus se move corporativamente através de nós e nós podemos alcançar, né, alvos grandiosos para o Senhor.
Gente, outro país que está no noticiário internacional é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte e o Brasil, de uma maneira assim inusitada. O presidente coreano, o Kim Jong-un, não sei nem como se fala direito o nome deste homem terrível, ele e seu pai, eles usaram passaportes brasileiros para conseguir vistos de maneira fraudulenta para entrar nos países ocidentais, isso na década de 1990. 5 fontes de segurança da Europa confirmaram essa notícia de que realmente eles fizeram isso, né? Porque nenhum país daria entrada a ele não, então ele quis ir, né, disfarçado, para ter liberdade, né, a liberdade que ele não concede a nenhum cidadão do país dele, e talvez até mesmo para criar rotas de fuga, caso eles necessitassem. Bom, a Coreia do Norte, ela lidera a lista mundial dos países perseguidos, né? É um país onde a perseguição religiosa é a mais cruel, a pior de todas. É um lugar onde os direitos de liberdade de pensamento, religião, expressão, informação, nada é respeitado. Ficou até muito fácil, né, para eles falsificarem esses passaportes, porque quando você entra na Coreia, o seu passaporte fica retido no aeroporto. Quase falei o nome dela, não pode. Uma amiga minha, né, ela esteve recentemente lá pela 2ª vez, um projeto que permitiram ela entrar para aprender o coreano. Ela esteve numa equipe multinacional, né, pessoas de vários países, e ela estava ali, essa brasileira. E o passaporte é retido logo ali no aeroporto, o seu celular também fica na mão deles, você não tem direito a nem ter um celular. Se pegar você com o celular, você vai para a cadeia, e lá, cadeia é sinônimo de crueldade, de muita coisa ruim, de muita tortura. Então, a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, onde o cristianismo é visto como ocidental, algo do ocidente e hostil. O imperador, gente, ele é considerado um deus, ele deve ser adorado. É terrível, né? Então, os cristãos, eles tentam esconder sua fé para evitar de serem presos e enviados para esses campos de trabalho forçado. Tem muitos campos de trabalho forçado. É esperado que os cidadãos adorem somente a família Kim, que governa o país há quase 70 anos. Por isso, a maioria dos cristãos não compartilham a fé, né? Nem mesmo com os filhos deles. Os pais não compartilham nem mesmo com os filhos, por medo de que eles possam delatar seus próprios pais quando eles forem perguntados pelas atividades cristãs. Essa minha amiga estava comentando que quando esse grupo de cristãos chega ali na Coreia, eles ficam no hotel, vigiados o tempo todo, com câmeras, com guias, essa coisa toda. Mas eles acabam testemunhando para os guias deles, aonde eles vão, eles dão um jeitinho, né? E eles recebem de coração aberto. O norte-coreano, assim, eles são de uma amabilidade incrível com esses visitantes, porque eles recebem uma atenção que nunca no país deles eles estão acostumados a receber. Eles fazem reuniões, né, os líderes do governo, os que estão debaixo das lideranças do governo, os comunistas, eles reúnem os vizinhos. Periodicamente, eles reúnem a vizinhança, sentam todos numa roda e eles têm que falar alguma coisa contra o outro vizinho. Você tem que ter algo para falar. Uns têm que acusar os outros. É uma prática, entendeu? Onde uns têm que delatar o vizinho sistematicamente. Você tem que delatar o seu vizinho. Você tem que encontrar alguma coisa para você falar de ruim, porque uns têm obrigatoriamente que delatar os outros. É uma prática que é incentivada, né? Eles fazem isso rotineiramente para que isso seja colocado no fundo da mente e do coração deles. Então, eles delatam. Eles são treinados para serem delatores uns dos outros. Então, quando chegam os cristãos com uma mensagem de amor, de aceitação, com muito custo, às vezes eles conseguem dar um abraço neles, né, que eles não estão acostumados a receber nenhum abraço. Quando eles conseguem dar um abraço, é uma vitória. Olha bem que situação, né? Nós que podemos abraçar aqui no Brasil, gente, vamos abraçar mais, vamos beijar mais, vamos dar
este amor que nós temos liberdade de dar, o amor de Deus. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar, eu vou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar? É isso, como ouvirão se não há quem pregue? Como os missionários vão pregar se a gente não estiver cobrindo esses missionários em oração? Como os principados e potestades que controlam a parte espiritual sobre as nações, como eles vão ser derrotados, enfraquecidos, se não houver um corpo forte de intercessores associados com Jesus, diante da sala do trono, clamando para que o evangelho chegue às nações da terra. Então, lá na Coreia do Norte, igrejas, nem pensar. A reunião com outros cristãos é muito perigoso isso. Altamente arriscado ler Bíblia ou expressar a fé cristã de qualquer maneira. Livros cristãos são cuidadosamente escondidos e usados apenas quando os cristãos têm certeza de que estão sozinhos, né? Depois esses livros são repassados ou destruídos após ter seu conteúdo memorizado. Vocês se lembram que eu compartilhei outro dia que o Senhor me levou a memorizar os 12 primeiros capítulos do Evangelho de João? E que foi uma bênção, porque quando você memoriza a palavra, você guarda ela no teu coração. E quando você fala, a tua boca está cheia da mensagem de esperança e de vida que está na palavra de Deus. Então, em 2017... mais de 20 cristãos foram mortos e mais de 100 foram presos no período de pesquisa que a Portas Abertas fez da lista mundial de perseguição para 2017. E o objetivo da missão Portas Abertas é apoiar a igreja perseguida no mundo todo, né? Fortalecer o que resta e está para morrer, de Apocalipse 3:12. Tá? Sem apoio do corpo de Cristo, muitos cristãos morreriam em todo o mundo de fome física e espiritual, porque a perseguição está cada dia, né, maior contra os cristãos. Eles estão matando cristão aí no mundo inteiro. Tá? Queridos, nós vamos continuar depois compartilhando um pouco mais sobre a igreja secreta, que apesar de tudo isso, ela está crescendo na Coreia do Norte, de uma forma lenta e firme, porque nada pode deter o poder do Evangelho, da glória de Deus, né? Nada pode deter o amor de Jesus Cristo. Bom, o nosso tempo já está bem pequeno, tá bom? E eu, mais uma vez, vou adiar o compartilhamento daquela experiência de intercessão ali na Índia. Foram 7 dias, nós chegamos ali ao 3º dia, mas nós vamos continuar nos próximos programas compartilhando sobre essa situação da Índia e sobre essa estratégia de oração, né, que Deus me deu, me levando ali em Allahabad. Mas eu queria ver se dava tempo aqui. Vai entrar um samba, gente. Depois dessa música vai entrar um samba. Novidade para vocês. Este samba foi apresentado lá na China. Eu dancei este samba com a Nilda, uma outra missionária que estava ali em Xining, na China, conosco. E foi um evento na escola. E os brasileiros tinham que apresentar um número. E eles, então, me arrastaram para apresentar esse número. Eu não tive como escapar. Foi uma festa linda, muito grande de final de ano. E nós
nos apresentamos com um samba evangélico. E nós acabamos parando até na televisão. Foi um testemunho maravilhoso, né? Foi uma oportunidade que nós tivemos, porque quando você está no centro da vontade de Deus, quando você se dispõe aí, as oportunidades vão aparecendo, né? De você testemunhar, de você ser vida ali no meio daquele povo. Ó, vamos lá. Gente, mas foi um sucesso, foi um sucesso. Eu vesti uma roupa vermelha muito chique para aquela festa, né? Uma roupa chinesa linda, vermelha, brilhante. E eu coloquei uma camisa de jogador brasileiro de futebol, porque o Brasil é conhecido lá fora pelo futebol. Então eu coloquei aquela camisa de um jogador de futebol, né? O número 10 nas costas. E quando entramos ali sambando, de repente eu dava as costas para aquela multidão e eu abaixava o casaco vermelho e aparecia a camisa com o número 10 da seleção brasileira. E ficamos famosos ali depois disso, né? E essa evidência, o problema, a questão, né? O objetivo não era que ficássemos famosos, mas que tivéssemos a chance de proclamar a Jesus como Senhor. Porque então nós pudemos falar, olha, esse samba, né, ele fala que você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Então, é dessa maneira que a gente vai testemunhando, mesmo em meio aos contextos de perseguição mais difíceis, pela graça de Deus. Queridos, eu creio que nós temos aqui, deixe-me ver, acho que ainda temos uns 5 minutinhos que nós vamos fazer a nossa oração, ok? Estamos ali no Face com Vemerson Carvalho, Mary Ferreira Rocha, Elias Borges, todos sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, na sexta-feira, se Deus quiser, nós estamos no ar novamente, ok? E vamos então para o nosso tempo aqui de oração. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word, and then that word grew louder and Rádio não pode ser só diferente, tem que fazer a diferença. Impacto. Senhor, estamos diante de Ti para apresentar o nosso clamor. Nos unimos, Senhor, a todo o Teu povo que está conosco nesta hora, Pai, para orar em nome de Cristo Jesus. Senhor, apresentamos a nossa cidade diante de Ti, pedindo que o Senhor possa preparar todas as coisas para que possamos dar início a um grande mover
de oração nesta cidade, um grande mover, Pai, de intercessão. Levanta os teus guerreiros, levanta os teus intercessores, Pai, para que possamos fazer as nossas caminhadas de oração, Pai. Prepara tudo isso, Senhor. Oramos também pelo Brasil, que ao meio-dia nós possamos nos lembrar de levantar a nossa voz em uníssono, clamando a Ti, Senhor. Levanta governantes que nos governem com justiça. Perdoa, Senhor, o pecado da nossa nação, que é grande diante de Ti, mas existe um povo nesta nação que Te ama, que Te serve, que Te adora. Por amor daqueles, ó Deus, que temem a Ti e que Te servem de todo o coração, Senhor. Poupa, Deus. Poupa esta nação de cair na mão do inimigo, Deus. Poupa-nos, Senhor. Levanta a nação brasileira como um celeiro de missões, ó Deus, um lugar conhecido, uma nação conhecida por servir ao Deus verdadeiro. Nós clamamos pelas eleições, dia 7 de outubro. Pai querido, os candidatos já estão se levantando. Levanta um justo, levanta um homem temente a Deus, que possa fazer a Tua vontade, que possa ser levantado no governo, Senhor, da nação brasileira. Em nome de Jesus, Senhor. Também oramos pela questão da Síria, pelo massacre que está acontecendo ali na Síria. Tem misericórdia da Síria, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos ali na Coreia do Norte. Dá a eles, ó Deus, coragem, graça para testemunhar. Enfraquece aquele espírito do medo que governa sobre aquela nação. Que aqueles principados das trevas sejam enfraquecidos, que eles sejam derrotados, porque todo joelho há de se dobrar diante de Ti, Senhor. Usa a Coreia do Norte para a Tua glória. Mostra ali, Pai, o Teu poder, Senhor. Mostra ali na Coreia do Norte o Teu poder e protege, guarda os Teus filhos que estão ali testemunhando em meio àquelas trevas com risco, Senhor, da própria vida. Abre, Senhor, abre a Coreia do Norte para que a Tua luz, o testemunho do Teu Evangelho possa penetrar aquela nação. Senhor, olha para a Venezuela, essa nação nossa vizinha, que está debaixo de um reinado de terror. Aquele homem, Senhor, Nicolás Maduro, colocamos ele em oração diante de Ti. Senhor, que seja o Senhor a governar através deste homem. Nós fechamos, nós amarramos esses príncipes que estão... Deus, nós bloqueamos a ação das trevas na mente deste homem, destes governadores, na mente deste homem, Pai. Assim como o predecessor dele, Hugo Chávez, morreu de câncer, e na hora que o Senhor quis, o Senhor removeu este homem do poder, Senhor. Toma Nicolás Maduro em Tuas mãos, que ele dobre os joelhos diante de Ti, que ele, Senhor, seja colocado nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade, porque maior é a Tua vontade. Venha, Senhor, o Teu reino sobre a Venezuela e que a Tua vontade, Pai, seja feita sobre a Venezuela, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça ali, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça sobre o Brasil. Senhor, contempla ali todo o norte da África, Senhor, o Sudão, o Congo, o Níger, a Nigéria, Senhor, eles estão sendo ali perseguidos, torturados pelos muçulmanos, pelos grupos extremistas. Senhor, olha com compaixão para este povo. Levanta a Tua igreja para clamar pela África, Senhor, especialmente o norte, ali onde eles estão, ó Deus, sendo mortos, torturados, crucificados, decapitados, ó Deus, coisas terríveis, porque o inimigo, ele tem prazer na dor do ser humano. Pai querido, nós clamamos, tem misericórdia. Deus, abençoa os missionários que estão ali, guarda-os, ó Deus. Guarda, Senhor, os missionários que estão ali em meio aos curdos também, enfrentando situação de guerra, missionários da nossa cidade que estão ali, Senhor. Que eles sejam protegidos e guardados por Ti. Senhor, contempla a situação dos refugiados em toda a terra, Senhor. Envia, Pai, envia o Teu socorro, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos, ó Deus, pela Tua igreja perseguida em toda a terra. E oramos para que os perseguidores sejam alcançados, Senhor. Sejam alcançados pela Tua salvação.
eles estão cegos, eles não sabem o que fazem, eles estão nas mãos do inimigo, mas o Senhor, mediante nossa oração, o Senhor tem poder para arrebatá-los das mãos do inimigo e transformá-los para o louvor da tua glória. Senhor, muito obrigado por cada ouvinte que está comigo, Senhor. Cada pessoa que está no Facebook recebe uma bênção especial do Senhor nesta manhã. Que os meus ouvintes amados recebam o toque do Espírito de Deus, que uma unção especial seja liberada sobre você, sobre toda a igreja de nossa cidade, sobre toda a igreja brasileira, sobre toda a igreja do Senhor na face da terra. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Por hoje estamos encerrando. Se Deus quiser, sexta-feira estamos aqui novamente juntos para compartilhar motivos de oração, bênçãos, a palavra de Deus, tá bom? Fica na paz do Senhor. Que você tenha um dia maravilhoso, porque hoje é o único dia que nós temos para viver. Amém? Que a graça do Senhor superabunde sobre todos nós. Vim te consolar na minha presença.